Olá, gente. Estou aqui verificando que nós estamos agora começando a nossa live daqui a 2 minutinhos. Eu sempre gosto, vocês sabem, de começar assim um pouquinho antes, né, para ver. Calmon Júnior já entrou. Eu tô Sandy Camitzer também, Chica Granchi, Luiz Eduardo Tenório, Neide Medeiros, Maciel. Uma linda janela, a nossa entrevistada de hoje, Linda Roja, já entrou. Vou chamá-la daqui a pouquinho, estou esperando dar 5 horas, hein, Linda? Tá? Eu acho que vai ser uma live muito interessante. A Linda tem uma experiência de vida incrível, incrível. Fiquei lendo lá o Instagram dela, o blog. Grande, vai ser uma grande live, viu, gente? Estou assim super empolgada com isso porque experiências de vida é que fazem a diferença, né? Eles nos mostram o caminho, nos ajudam muito. Eu só vou fazer uma coisa depois que a gente começar. Eu vou ter que desligar um pouco os comentários, porque eu aprendi que quando os comentários estão muito atentos e assim assíduos, o que acontece? Muitas vezes a gente não interfere aqui. Eu até mudei de lugar hoje, vocês podem estar vendo aqui que eu estou em outro lugar, para ver se não tem a interferência que estava tendo dos outros dias, né? Então, vamos ver aqui. E já entrou um monte de gente também. Angela Eisenstein, quer dizer, Pradil, Benício Pradil, Soc Decor. E tá entrando gente aqui. Luciana Monerá, Tereza Miranda. Oi, Tereza. Tereza vai ser uma das nossas entrevistadas. Lu Beck, minha sobrinha querida. Tati Cardoso, Júlia Carvalho, Solange Fonseca, sempre aqui, hein, Solange? Que maravilha. Oi, querida, tudo bem? Enfim, eu acho que essa questão da experiência de vida é fundamental pra gente, né? Bom, eu vou então começar aqui a nossa live, que já está dando aqui o nosso horário. Cadê aqui? Vou procurar a Linda. Mônica Conceição, minha irmã. Oba, Mônica, tô adorando você daqui. Oi, Linda. Oi, Márcia, tudo bom? Prazer enorme estar aqui falando com você. Tava O meu. falando, Tava falando que eu estava vendo o seu Instagram e vendo também o seu blog. Enfim, eu acho que você está com uma experiência de vida incrível e está fazendo um trabalho maravilhoso vamos dizer assim, nesse acolhimento, né, de pessoas que passaram pelo que você passou e você passou vitoriosa. É isso que é o mais incrível, né, Linda? Você é uma menina muito Descobri. jovem, né? Você é muito jovem, né? Então, só para quem está entrando agora, a Linda teve câncer de mama durante 2 vezes, né? A primeira vez com 24 anos. Ela não estava casada ainda, foi em 2012. Depois ela casou com o namorado dela, que é um cara maravilhoso, hein? Cá para Ele nós. é. Ele é um homem muito bom. Muito bom. Ficou E comigo depois, o tempo inteiro. ela teve de novo uma recidiva, né? Ela teve de novo câncer de mama. E tá aí, gente, na luta, na batalha, linda, maravilhosa, como vocês podem ver, corada, que linda, É, cabelo Glúcia. maravilhoso. Muito obrigada. Eu Linda, fico eu queria que muito. você começasse falando assim, como é que foi esse momento que você entendeu que você estava passando por isso, né? Um câncer de mama aos 24 anos? Foi um momento muito nunca vivido, né? Porque às vezes a gente tem muitos momentos que a gente já está acostumado, que a gente sabe mais ou menos o que é aquele sentimento que pode ser gerado. Agora, passar por um câncer de mama aos 24 anos, sem diagnóstico nenhum na família, são sentimentos, são emoções nunca vividas. Então, eu mergulhei, assim, eu acho que numa imersão profunda de dor, de tristeza, de muito acolhimento, até porque eu costumo sempre falar que, sim, eu passei por algo muito ruim, né? Muito negativo. Uma doença é algo que a gente perde um controle, mas diante disso tudo, eu consegui identificar alguns sentimentos muito bons, né? De perceber quem estava do meu lado, de quem estava me prestando forças quando eu não tinha, que tem horas que a gente não tem força. Mas foi desolador, assim, você se vê perdida
se vê sem saber o que, que vai acontecer, o que é uma quimioterapia, o que é uma radioterapia, o que é a queda de cabelo. Eu vou ter que passar por isso, porque a gente escuta muito falar de câncer, muito mesmo, mais ainda agora, mas de entender de fato a doença, a gente não entende, né? Ainda mais quando você se depara com isso sem ter tido um contato direto de alguém. Eu nunca tive contato de ninguém que tivesse tido câncer assim tão direto. Então, fui a pioneira aí. Ô, Linda, você está falando uma coisa que é tão importante, né? Quando a pessoa se depara com a doença, né? Com o problema. Por que eu? Né? As pessoas... existe sempre essa indagação, mas por que comigo? Então, a outra pergunta é por que não com você? Não é isso? Então, a gente tem que devolver essa pergunta para o universo, às vezes, né? Porque não é só a questão do câncer de mama. Às vezes acontecem coisas com a gente que a gente se pergunta, mas por que aconteceu isso comigo? Né? E por que não pode acontecer com você? Né? E mais do que isso, eu acho que uma pergunta que realmente vai te fazer sair do lugar, né? Que vai resolver alguma coisa, porque as outras, infelizmente, não vão. O que eu vou fazer com isso? Né? Se isso veio, assim, não dá em árvore. Não dá em árvore. É uma doença que dá em alguém, né? Por que não em mim? Agora, se veio para mim, o que eu vou fazer com isso? Né? Pois é óbvio que falando parece fácil, mas... Não, nada fácil, nada fácil. Pois é, quando você se deparou com isso, você tinha duas escolhas, né? Ou eu vou me deprimir, vou ficar uma pessoa arrasada, ou eu vou lutar para sair uma pessoa melhor disso, né? Exato. Agora, esse momento, onde é que você encontrou forças dentro de você? Por incrível que pareça, esse momento aconteceu pelo fato da comunicação, que eu prezo tanto e eu falo para todo mundo. Eu acho que é por isso que eu me comunico tanto também, trato de falar sobre isso. Porque no momento que o meu médico, ele se comunicou de uma forma totalmente irreverente, quando ele me viu desesperada, os prantos na sala dele, recém-saída até de um outro consultório, chegando nele, ele teve a paz de espírito, digamos assim, de desenhar as minhas mamas, explicar o tipo de tumor que eu tinha, o que eu ia fazer, de me falar que meu cabelo ia cair, tudo num primeiro momento. Então, isso me fez reagir. Eu sei exatamente que foi esse momento que falou assim, opa, eu não tenho tempo para perder, eu preciso retomar a minha vida e fazer o passo a passo que ele está me direcionando. E ainda bem que alguém está me direcionando, né? Então, acho que foi ali o momento crucial. Aquela comunicação clara dele do que eu tinha, do que eu estava passando, do que eu iria passar, me fez... Calma, não tenho tempo para esmorecer. Eu preciso retomar o controle de alguma coisa e eu preciso chegar até o objetivo final. Qual que é o objetivo final? A última químio. Então, foram por etapas. É verdade. Agora... uma coisa também que me deixa assim impressionada com você é que você é muito jovem, 24 anos, está no começo da vida, as coisas estão começando a acontecer. E você estava namorando, até depois você casou com o seu namorado. E a relação a dois nessa hora, às vezes fica comprometida, porque é um abalo no amor próprio, é um abalo na sua própria idealização como figura de mulher, né? Como é que você, que você fez nessa hora, Linda? Você procurou ajuda psicológica? Você se apoiou nele? Como é que foi esse momento? Da primeira vez eu não tive ajuda psicológica, mas eu super recomendo. É algo que realmente poderia ter feito muita diferença naquele momento. Mas quando eu me deparei com todas essas questões, que a gente lembra muito da questão física, que o cabelo cai, você passa por um processo de transformação grande dentro de você e externamente também. Então, o corpo muda, eu enchei, engordei 6 quilos, tem gente que emagrece demais, né? Então, você passa por uma autodescoberta da sua imagem, de um reconhecimento de campo, só que nisso tem uma outra pessoa envolvida, né? Uma outra pessoa que também pode mexer com sua autoestima. Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai saber lidar com isso? Pois é. E o meu primeiro momento não foi nem pensando em mim. Eu lembro que quando eu soube do diagnóstico, eu chamei o Caio num canto, ele estava comigo, eu chamei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu amo tanto esse homem, ele é um homem tão bom, ele é um homem tão generoso, que ele não merece passar por isso comigo. Então eu dei uma opção para ele ficar livre. Eu falei: Caio, eu não quero que você passe isso comigo, eu acho que você tem outras possibilidades na vida e eu sei que vai ser um caminho muito difícil, então eu queria te deixar o caminho aberto. Foi um momento muito difícil de eu fazer isso, porque é alguém que você ama tanto, mas eu amava tanto que eu queria
dar essa opção Poupá-lo, para né? ele. Você queria poupá-lo de sofrimento. Poupá-lo. E a todo mundo, só que outras pessoas eu não podia, minha mãe, né? Eu não queria que ninguém sofresse, porque quando você passa por algo, você tem a dose do que você consegue passar ou não. Não, eu tô segurando a onda, mas eu não sei se minha mãe vai segurar, não sei se o Caio vai segurar, então isso gera uma instabilidade. Mas com relação ao físico, à autoestima, o Caio foi muito importante para mim, porque eu sempre falo, eu fico me falando que eu também, porque eu nunca deixei a peteca cair. Tô Então, às vezes, vendo. Você mostra isso em cada frase que você diz. mas é muito difícil, que você se olha no espelho, você tá acabada, você acaba de passar por um processo de quimioterapia que você tá se sentindo mal, você tá sendo humilhada pela doença, parece que a doença tá te pisoteando e você se olha, você tá ali um outro ser que não é você. Você se olha no espelho, você trata de entrar ali e falar, cadê eu? Onde que eu tô, sabe? Aonde que eu tô? As coisas não estão servindo, eu não me sinto bem. Mas aí eu exalto muito o poder das mulheres de ter essa autodescoberta, né? E autoconhecimento, de falar, poxa, eu tô sem sobrancelha, eu estou me sentindo péssima sem sobrancelha. Deixa eu disfarçar. Eu tô horrível, me sinto, porque a gente se sente horrível, careca. Ah, vou usar uma peruca, hoje eu vou usar um lenço. Chegaram momentos que eu amadureci tanto que eu falei, vou sair careca, porque hoje eu seguro a onda de sair careca. Mas o Caio sempre me teve do meu lado. E eu sempre conversei muito com ele. Então, teve momentos que eu acordava e falava, amor, como é que é pra você acordar do lado de alguém careca, sabe? De alguém que é outra pessoa. Ele, nem sei, você, com cabelo, sem cabelo, é Ele também é um você. cara especial, né? É. É muito difícil. E isso gera muita revolta nele. Porque o meu primeiro tratamento foi no hospital público. E acaba que a gente vê outras realidades e muitas pessoas compartilhando suas histórias. Então, muitas mulheres abandonadas, Muitas. muitas mulheres que voltaram para casa do pai, o pai acompanhando e relatavam: ai, minha filha que tá lá se separou, o homem não segurou a onda. Então, isso gera uma revolta muito grande no Caio, inclusive quando ele recebe parabéns por isso. Ele fala: Né? não tem que me dar parabéns, é assim, é normal, é uma coisa Seria o normal. normal, né, Linda? Exato. Seria o normal, né? Mas não é o que acontece. É o que se espera de um companheiro, né? Nessa hora é dar a mão e seguir em frente, né? E dar apoio, né? Então, mas você teve isso é muito bonito, né? Eu acho que isso Muito. consolida muito o amor do casal, né? Você Sim. sedimenta. Quanto tempo vocês estavam namorando quando isso A aconteceu? gente estava há 3 anos namorando. E Já era um relacionamento sólido, né? sim, sólido. Mas éramos muito novos, então podia também a É gente não ter lógico. uma necessidade de passar um futuro diante daquela realidade. Mas ele sempre fala, ele uma doença que geralmente separa as pessoas, só nos uniu. Só nos uniu mais e mais. Assim, a gente até hoje, quando a gente pensa nessa pandemia, de todas as dificuldades, é como se a gente já tivesse sido treinado, sabe? Para viver algumas coisas tão extremas assim. Sim, vocês viveram muito vocês dois, né? Muito nós dois e muito encontrando. Eu sempre, principalmente depois que tudo aconteceu, eu ligo muito a realidade do que está acontecendo hoje à realidade do que um paciente vive e viveu. É claro que a dimensão é outra, é Que uma agora a dimensão dimensão é global. global. É. Global é muito mais grave, é claro, mas assim, a gente passa por um processo, o paciente, de algo grave está acontecendo e você não sabe o que que é e você não sabe o que vai acontecer. Então, eu já passei por isso, parece, em algum momento. Ah, você tem que, sua imunidade pode baixar, então você tem que ficar dentro de casa, você tem que cuidar do seu tratamento, você tem que fazer o processo e ficar mais reclusa. Então, já passei por um certo isolamento junto com a minha família, com o Caio. Descobrir coisas que a gente pudesse fazer sem sair. Então, um jogo. Eu lembro que no primeiro tratamento, o meu pai tinha me dado um notebook e tinha um jogo instalado. E hoje a gente lembra de como esse jogo, a gente achava que aquele jogo era um restaurante, era um cinema, a gente se divertia com o que tinha, sabe? Que era aquilo, que era o que a gente podia fazer. Eu acho que essa parceria, né, é muito bonita e é uma coisa assim que preenche e fortalece. Agora, você se recuperou, vocês casaram, né? Casaram. Casamos, Eu inclusive vi vamos fotos de fazer, você estava linda no casamento, muito sim, linda. Quer dizer, foi um momento assim de muita alegria, né? Pô, casei, tá tudo certo, ficou para trás, eu tô boa. E aí volta o mesmo problema.
E aí? Foi um momento muito feliz da minha vida, o meu casamento, porque o ano que eu casei, eu ia completar 5 anos de alta, sabe, assim, de pós-câncer. E quando a gente completa 5 anos, que nos primeiros 5 anos eu fazia um protocolo de medicações para evitar que a doença voltasse. E quando eu completasse 5 anos, eu ia ter uma alta mais definitiva, assim, acabou o remédio, realmente a possibilidade da doença voltar é remota. E quando era esse ano, que eu ia fazer esses 5 anos, e era o ano que eu estava casando. E foi um momento muito especial, que eu estava com minha família, com os amigos que tiveram comigo. E depois de 2 meses de casada, eu faço o autoexame, apesar de fazer muita bateria de exames, e sinto uma nova coisinha ali. Um novo pedrinha, um carocinho. E aí, bateria de exames de novo e um novo diagnóstico com 2 meses de casada. E aí, eu sempre, apesar de ser um momento muito feliz, eu sempre ligo que no casamento provavelmente eu estava com um tumor e não sabia. Não sabia, né? E aí, como é que foi esse segundo momento? Como é que você Aí, levantar desse segundo momento é muito difícil também, né, linda? porque aí eu fiquei meio que de mal com a vida. Tipo, eu achei assim, a vida agora jogou sujo comigo. Agora a vida me traiu, porque já foi a minha cota, o sofrimento foi tanto, eu vou ter. E o sofrimento foi maior da segunda vez, porque eu sabia o que que era aquilo, eu sabia o que esperar, eu Você já sabia o que sabia o era que você tinha que ruim. percorrer, né? Nossa, e isso é angustiante, é como se fosse um martírio, como se fosse uma tortura. É como se fosse uma tortura que você tem que passar por algo que você sabe que você não tem escapatória. Assim, eu preciso realmente passar por todos os passos de novo e não tenho para onde fugir. Não tenho É o que como se fosse fazer. uma armadilha, né? Que você vai Isso ter que ir para aquela armadilha, né? é uma sensação, assim, de realmente foi quando eu chorei, quando eu fiquei na lama, foi nesse momento que eu me vi assim. Gente, não é possível. Alguém tem que descer, um Deus aqui tem que descer e falar: calma, é mentira, você tá sonhando. E esse momento não acontecia, porque eu sabia que era real, então é angustiante. Eu Agora, tive. você é uma pessoa ligada assim na espiritualidade? Você trabalha isso dentro de você? Trabalho muito. Eu sempre gostei muito de me espiritualizar, né, nas mais diversas formas, mas assim, eu sou uma pessoa que ora muito, que tem uma questão espiritual muito grande dentro, e isso também foi uma espécie de armadilha, porque eu falei assim: "Ah, será que eu não sou uma pessoa boa? Será que isso Por está que de acontecendo?" novo isso comigo? O que que eu preciso aprender de novo para continuar? Exato, sim. Será que realmente é um castigo, né? E aí a gente começa a se castigar também com esse pensamento, né? É uma coisa da culpa, né? Da pessoa. A pessoa acaba achando que vai ver que eu tenho culpa de alguma coisa. Exato, aí você entra, por isso que é muito bom ter um terapeuta no momento, ter um psicólogo, porque ele te ajuda a organizar essas ideias. Mas eu tenho visto hoje em dia, que eu já passei por tudo, de que isso é muito comum. O Muito processo comum. de culpa, às vezes não seu, às vezes outra pessoa, ela fala que você é culpada, que às vezes você está lidando bem, é um processo Ah, biológico, a célula não se formou bem, o meu corpo não reagiu, ok, é assim, é a medicina. Aí vem outra pessoa e fala assim: ai, mas eu acho que você guardou mágoa. Eu acho que isso daí é porque você fez alguma coisa. Então, isso machuca também o paciente, né? O com paciente não certeza. precisa escutar aquilo nesse momento. Não Não dá. ajuda em nada. É duro isso, é muito duro. Tem uma pessoa aqui dizendo que ela se culpava muito quando ela teve metástase. Eu não consegui ver o nome dela, que ela entrou dizendo isso. Eu acho que esse processo da culpa é tão ruim quanto o diagnóstico da doença, porque você fica cada vez mais Mas massacrada por aquele problema. E quando você deveria estar, não, agora eu vou à frente de novo, né? se Aquilo que libertando de é, várias questões dessa. Então, eu acho que as pessoas têm um poder muito grande no processo de cura, no processo de enfrentamento de algum desafio. Então, eu sempre faço um chamado para que as pessoas se coloquem como parte da cura, como parte do processo de desafio de alguém, porque vencer com o outro é muito bom. E as pessoas têm a capacidade de fazer isso, as pessoas têm o poder de fazer isso. É verdade. Eu acho que uma palavra certa naquele momento que a pessoa está frágil é importantíssimo, né? Sim, Não precisa ser a terapeuta. A terapia ajuda muito, mas uma amiga, né? Uma irmã, um parente, né? Pai ou mãe, acho que chega e dá uma palavra de apoio
faz muita diferença nessa hora, Sim. não? E a gente entende que é difícil, né? Porque se é difícil pra gente, é difícil para as outras pessoas lidarem. Então, outras pessoas. Eu sempre falo que o câncer de mama geralmente acontece na mulher, mas todo mundo passa junto. Mas essas pessoas que estão passando têm uns desafios para elas também que a gente precisa entender. Só que na dúvida do que falar, fique em silêncio, deixa a pessoa Não desabafar. fala nada. O silêncio é de Dá um abraço, dá um dá um sorriso, fala, eu vou abraço. estar aqui, eu entendo, eu vou estar É aqui, verdade. Basta né? isso, né? Não, e a gente fica pensando, né, Linda, que nesse momento agora de pandemia, né, as pessoas precisam, de alguma forma, estar presentes, né? E as pessoas que são mais vulneráveis, por exemplo, pessoas que têm Câncer. doenças que tornam a pessoa mais vulnerável, estão mais ainda resguardadas, né? Então, que conselho você dá para as pessoas nesse momento? Você que já passou por isso 2 vezes e agora está em isolamento também por causa disso. O que você poderia dizer para as pessoas? Eu falo, o grande processo de descoberta que eu tive, inclusive, eu estava falando até sobre isso, que é um tema da minha palestra, é o nome da minha palestra, que é Pequenas Felicidades. O grande aprendizado que eu tive é descobrir as pequenas felicidades. E elas acontecem o tempo inteiro. Só que a gente sempre espera uma felicidade faraônica acontecer na nossa vida para a Não é? gente entender que aquilo é a felicidade para gente. Então, a felicidade hoje, para mim, é quando eu tô conseguindo comer e às vezes eu choro porque eu tô conseguindo sentir sabores, porque eu estou em paz, que eu acordei sem enjoos, porque eu estou tendo acesso a um tratamento, né? Porque eu continuo fazendo algumas medicações. Então, para as pessoas perceberem que a felicidade dela está nos detalhes, dela conseguir ver Verdade. uma série em paz, dela conseguir se comunicar hoje com essas ferramentas maravilhosas que a gente tem. E eu estimulo muito o uso das ferramentas, que há muitas, né? Às vezes a gente usa elas para outras coisas que não são tão, que não acrescentam tanto. Vamos usar ela para o bem, para a gente se comunicar, para a gente Claro, aprender. é verdade. Eu acho que esse mundo digital que está, por exemplo, nos aproximando agora, né? Que eu estou adorando te conhecer. Achei. Eu Você podia ser também. minha filha com a sua idade, então, para mim, é uma coisa da geração que eu acho assim muito bonito a gente aprender com os mais novos, né? Porque Sim. vocês trazem uma outra vivência, né? Vocês trazem um outro olhar para o mundo. E isso é muito importante da gente incorporar isso na vida de todos nós, né? Todos nós. Esse abraço geracional que está acontecendo neste momento, porque as crianças estão em casa com os pais, né? Os pais têm que ficar com os filhos nesse momento. Ninguém pode ir para colégio, para creche. Quem está trabalhando, que precisa trabalhar e está de atividades essenciais, sai. Mas a grande maioria está dentro de casa com seus próprios filhos, né? E Sim. os mais velhos não podem ficar perto, porque são também grupo de risco. Grupo de Então, risco. houve assim uma coisa de que você tem que olhar para essas fases e essas gerações e elas têm que se encontrar de algum momento. Sim. Então, a gente está vivendo um momento muito único. Um momento muito de união, né? Eu sei que a tecnologia parece um pouco mais abstrata, né? Mas o olhar acontece, né? É um encontro emocional, não é um encontro físico, mas é um encontro emocional muito profundo, que a gente precisa Muito profundo. reconhecer que ele está acontecendo. E quando a gente pode ajudar outras pessoas a acontecerem, a realizarem esses encontros também, né? Hoje eu acho que isso tudo que está acontecendo, se há algo de positivo, porque eu acredito que em tudo há coisas positivas, Claro. essa. Eu acho que o mundo está sendo forçado a interagir. E a interagir dessa forma. Então, uma pessoa mais velha que às vezes era meio avessa à tecnologia, hoje, para falar com seus netos, ela quer entrar, ela quer ver, ela quer se familiarizar, ela está aprendendo. Né? Porque antes pode ter, eu não sei, minha mãe é assim, mas eu não sei, faz você que eu não vou conseguir. Sabe, um pouco de medo. Hoje não, estão enfrentando, estão conseguindo. Não, deixa eu mexer aqui para eu conseguir me comunicar. É verdade, tem um esforço da comunicação, né? A minha mãe, por exemplo, tem 90 anos, ela tem mácula, então ela não vê muito bem. Para ela é um esforço, mas ela fica assim: eu vou encontrar você no Instagram. Eu fico assim: ai, mãe, tenta, tenta. Aí, às vezes, quando ela me encontra, aí eu consegui. Eu falei: ai, Ai, que porque eu maravilhosa. também não posso ficar com ela, né?
Sim, É uma coisa assim que você fica tentando encontrar as gerações. Outro dia eu vi um menininho jogando xadrez com o avô pelo computador. Eu achei aquilo gente, tão lindo, tão bonito, esse menininho no xadrez maravilhoso. com o avô no computador, né? Você congelou? Não, saiu. Pensei que você tinha E isso congelado. tinha entrado uma chamada. Alguém não tá vendo a live. Isso atrapalha mesmo. Mas isso aconteceu até comigo com o Caio. A gente tem sobrinhos, né? E aí a gente sempre escutava um deles falando de um jogo, de um jogo. Aí o Caio falou, eu vou baixar esse jogo e ver se eu entro online. E ele começou a jogar com o sobrinho online e você escuta, então você fala, vem aqui, tio, vem, vamos para esse lado. E eu fiz a mesma coisa com meu sobrinho que mora no Chile. Então, apesar da pandemia, eu tô tendo mais contato com ele com esse jogo. Então a gente também está se reinventando, né? E os pacientes estão se reinventando muito também, porque eles estão tendo que para quimioterapia sozinhos, às vezes alguns hospitais não permitem acompanhante. Então, de você Também é uma vivência difícil, né? difícil, com a pandemia você tem que ir sozinho, antes você tinha alguém para te levar. Agora o paciente está enfrentando o tratamento que já é difícil sozinho, né? E aí entram esses recursos de novo, assim, deixa eu fazer uma videochamada enquanto eu faço químio, deixa eu escutar uma música para me distrair, né? Deixa eu ver um vídeo, deixa eu ver um canal no YouTube. Então, eu acho que isso é interessante, de como a gente tem essas plataformas para aliviar um pouco a falta de contato humano, de contato físico, que tem contato emocional. Olinda, eu estava me lembrando aqui que a Angelina Jolie, alguns, não sei se foi uns 2 anos atrás, uma coisa assim, ela preventivamente fez uma cirurgia bem radical, porque parece que a mãe dela tinha tido câncer de mama, né? E a tia, não sei, a família dela tinha um histórico de câncer de mama, que não é o seu caso, porque você disse que ninguém na sua família tinha. E você nem sabe por que isso aconteceu, né? Isso Não não houve sei, mas ação dos médicos, houve? houve científica, assim, não o câncer ele é multifatorial, então ele acontece por vários motivos e a gente até agora assim é muito difícil da gente entender o porquê. Mas essa questão que você trouxe é muito interessante da Angelina Jolie, porque ela foi alguém de grande visibilidade que trouxe um assunto muito sério e muito importante. Muito sério, que foi muito polêmico E naquela muito época. criticada, porque o que acontece? Hoje em dia a gente está nesses momentos também, que a gente não entende de um assunto e a gente já tende a criticar. O que a Claro, Angelina Jolie fez? julgamento. As pessoas sempre Julgamento, assim, na lata. vão Não deu nem direto. tempo para. Quero nem entender o que houve, mas já achei errado. Né? Mas o que Exatamente. acontece? A Angelina Jolie fez um teste genético. Hoje em dia, as pessoas estão tendo mais acesso a esse teste genético, que antigamente era muito caro. Hoje em dia já tem mais acessibilidade para isso. Esse teste genético, ele consegue identificar alguns fatores, como o DNA do tumor, qual é a espécie dele, por que ele pode ter vindo, como um fator hereditário ou não, que foi o caso dela. Então, ela tinha uma probabilidade enorme de passar por um câncer de mama, Exatamente. enorme. Ela viu a mãe dela passando por isso. Já tenho uma probabilidade muito grande de passar por isso, é natural que eu queira me prevenir, que eu não queira Claro, passar por esse sofrimento. E foi a lógico. opção que ela teve, que foi criticada porque são coisas radicais, né? Buscas radicais, ou seja, ela fez uma dupla mastectomia, ela tirou os seios, tirou os ovários, que é muito de nós faz, que é o que eu fiz, só que eu passei por isso. Ela não precisa passar por isso, ela já se precaveu. É verdade. Eu acho que é uma decisão muito difícil, mas é uma decisão de prevenção que a gente tem que respeitar muito. Porque só a pessoa que passa por isso, ou que sabe que vai passar por isso, Sim. pode saber o porquê que ela está tomando aquela decisão. Eu imagino que para você deve ter sido muito difícil também. Muito difícil. Da primeira vez, a minha cirurgia foi a retirada de um quadrante. Os dois tumores foram no mesmo seio, que foi o seio direito. Então, eu tirei um quadrante, que é um pedaço. Tirei um pedaço do seio direito, vulgarmente falando. Porque o tumor estava localizado ali naquele momento. Então, o médico falou: não tem necessidade de tirar tudo, porque ele não está irradiando para outros É. lugares e você é muito nova, você tem 24 anos. Os médicos se preocupam disso também. Assim, não vou tirar a mama inteira de uma pessoa que Menina, provavelmente.
uma menina que não é casada ainda, isso pode interferir na autoestima e muitas outras coisas. Então, a probabilidade disso voltar é uma taxa, não sei, de 4, 5%. Era muito baixa. Infelizmente, eu caí dentro dessa taxa, mas acontece. Poderia não acontecer e ele salvou uma mama de não ser Claro. retirada, sabe? E o meu aconteceu a recidiva no mesmo seio, e aí sim a abordagem foi diferente. E o meu médico, eu sempre falo muito dele, porque realmente ele fez uma diferença enorme para mim em todos os sentidos. E ele falou assim: quando eu estava suspeitando, ai, estou sentindo nódulo, ele falou, linda, fazer a dupla mastectomia. Ai, eu acho que congelou. Vem comentários que eu acho que vai parar de travar, porque eu acho que o comentário é que fica travando. Fica pesado. Ok. E, bom, aí quando eu levei essa opção no segundo diagnóstico para o médico, eu falei, olha, eu gostaria muito de tirar as 2 mamas, por mais que a gente não tinha o laudo ainda que era aquilo, mas era uma suspeita já da segunda vez. Ele falou, me olhou e falou, linda, se você fosse minha filha, seria o que eu recomendaria. Então, do médico também olhar com o olhar humano, né? Olha, não tão cientista, claro. mas de se colocar no lugar do paciente. E foi um processo muito difícil, mas eu tive muito apoio, foi muito explicado. Eu acho que quando os médicos e toda a equipe médica se propõe a explicar o que você tem, tudo que me dá medo, tudo que é novo, eu me acalmo, né? A gente se acalma quando a gente entende o que está acontecendo. E aí eu fiz essa cirurgia, tirei as 2 mamas, inclusive foi uma cirurgia maior no direito, porque eu tirei pele e músculo das costas para fazer a reconstrução, então foi um pouquinho maior, mas eu tô super satisfeita. Eu acho que esse foi o menor dos meus problemas. Assim, eu lidei bem com o fato da retirada das mamas. E botei prótese, né, de silicone depois. Agora, Linda, você é uma menina muito corajosa, sabia? Você é uma mulher corajosa. É corajosa e é muito verdadeira. E eu acho que é por isso que você tem tantos seguidores, né? Porque você deve passar essa mensagem com tanta veracidade e tanta positividade, que é uma das coisas que mais me impressionou quando eu segui todo o seu Instagram e eu vi que a pessoa positiva, otimista que você é. Não é que você não vai ter depressão, no sentido de ficar deprimida, triste, desanimada, que isso faz parte da vida. Tem dias que a gente acorda melhor, tem dias que a gente... Mas você tem um foco positivo na sua vida. Sim. Eu acho que isso faz toda a diferença para quem está passando por situações difíceis. E não é uma questão de romantizar o que se viveu, porque obviamente que ter câncer é uma droga. Ter câncer é uma chatice, é um saco. Ficar doente. Né? É triste, é péssimo ter câncer. Ninguém quer ter câncer, eu não quero que ninguém tenha câncer. É o meu sonho que encontre logo essa cura, pelo amor de Deus. Mas agora, o meu objetivo principal hoje é descomplicar isso para alguém. Porque em 2012 eu não tinha muito acesso, não era tão compartilhado, não era tão falado quando alguém tinha câncer. O assunto não era falado dessa forma, não era. Então, eu e outras pessoas que se propõem a falar mais sobre isso, a gente é aquela geração de transição. Porque a doença, ela está sendo, infelizmente, cada vez mais comum. Então, em algum momento, as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso. Que a gente precisa aprender a lidar, a falar com o paciente, a entender o paciente entender que isso também não é... Porque quando fala de câncer, é questão de vida ou morte, vai morrer. E não é mais assim. O câncer não faz isso. Não é. Então, meu grande... Tem uma vida enorme, normal. Inclusive pacientes que convivem com o câncer, né? Porque são pacientes que passam por tratamentos paliativos, que são pacientes metastáticos, que convivem com a doença, que é como se fosse uma doença crônica. Eu vou tomar uma medicação ao longo da vida, mas eu consigo manter uma qualidade de vida, eu consigo ter vida, né? E isso as pessoas precisam entender que a pessoa que tem câncer, ela tem vida. Às vezes mais do que outras, porque ela valoriza cada minuto. Ela valoriza cada minuto. Então, quando você chega perto de um assunto como a morte, você começa a entender o outro lado, que é da vida. Então, eu exalto muito a vida e trato de descomplicar
tudo isso para as outras pessoas. Olha, tem dificuldade da veia durante a químio? Não é tão complicado, gente, é assim. Então, eu tenho muita ajuda de ONGs, de médicos, então tenho muita responsabilidade no que eu vou falar também. Mas eu acho que o principal, se eu pudesse resumir a minha missão, é descomplicar o câncer. Você sabe que eu tive uma ONG durante 9 anos, chamada Entre Amigas, e lá a gente abrigava o Laço Rosa, que estava começando, Ah, né? E eu tô tinha sempre com eles, tô sempre fábrica com de eles, eu confio muito. perucas, né? Que eles têm eles reciclam as perucas para as pessoas que precisam, que querem usar, né, a peruca no momento da químio, da rádio. E, enfim, eu sempre tive um carinho enorme sobre esse assunto, porque eu acho que esse assunto, nós como mulheres, a gente se sente assim muito comovida e ao mesmo tempo solidária mesmo, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer uma de nós, né? E é Sim, uma coisa muito que atinge a nossa feminilidade, o câncer de mama, né? muito. É o nosso reconhecimento como mulher, é a mama. Então, é uma coisa muito importante para todas as mulheres, né? E eu sei o quanto isso deve ser mexer, né, com a cabeça da mulher quando ela está nesse momento. Então, por isso que eu Sim. fiquei muito surpresa e felizmente surpresa de ver a sua maneira de você encarar isso. Eu acho que é uma menina jovem, né? Você é cheia de garra, cheia de vida e começando a sua vida, né? E você está disposta a fazer isso, é muito bonito, linda, muito bonito mesmo. Eu vou te É. perguntar uma outra coisa que eu sei que é difícil, porque eu tenho uma filha de uma amiga que teve câncer, não foi câncer de mama, e o sonho dela era ser mãe. E ela não tinha guardado os óvulos. E os médicos achavam que era impossível ela ser mãe. E você sabe que ela já tem 2 filhos, né? Ela foi mãe. Ela foi assim, contra todas as expectativas, ela conseguiu engravidar. Probabilidades. Então foi uma vitória maravilhosa, transformou a família inteira. A família inteira se voltou para um lado muito mais espiritualizado. É uma coisa muito bonita da gente presenciar. E tem esse lado também, né? Quando a pessoa Sim. tem. Como é que fica a maternidade nesse momento? Isso, na verdade, existem N fatores que não são muito destrinchados, né, do câncer. Assim, acontecem muitas outras coisas. Baixa de libido, a gente tem muitos efeitos colaterais que não são tão comentados. A gente fala de um enjoo, fala de uma dor no corpo, da químio, de uma radioterapia, mas não fala que as coisas é um processo maior, né? Viver um câncer. Então, existem outros fatores como a questão da maternidade. Para o câncer de mama, o tipo de quimioterapia que a gente faz, ele pode afetar o sistema reprodutivo, né? Pode afetar os ovários, pode a ovulação e toda essa questão. A medicação que a gente faz depois, que no meu caso eu faço uma medicação de hormonioterapia. O meu tumor ele se alimentava de hormônios, então tomo remédios para controlar esses hormônios. Isso me faz ter uma menopausa precoce, ou seja, eu não menstruo. E eu não sei se a químio pode ter afetado a minha fertilidade, porque eu não tive tempo hábil e nem dinheiro para congelar óvulos. É Porque porque é um tratamento tá caro, caro, isso é verdade. é um tratamento muito caro. Eu falei desse assunto esses dias, eu fiquei muito comovida. A gente criou num projeto paralelo, eu criei um grupo no Telegram. E aí tem muitas pacientes falando e elas deram várias dicas de alguns lugares aqui no Brasil que fazem esse congelamento de óvulos de graça. Então, era Olha algo que que eu não sabia importante também. isso. Então, às vezes, você comunicando, você falando, você colhe algumas Isso é muito informações importante, hein? que eu não sabia, eu não fiz, eu não tive tempo, porque existe um tempo entre a cirurgia, no meu caso, e a quimioterapia, e o processo de você se preparar para o congelamento de óvulos. Então, eu precisava começar a quimio. E foi um momento muito triste para mim, foi um dos baques que eu tive, porque eu acho que eu tenho um dom para ser mãe. Louca. Eu acho que eu tenho um tino de maternidade, assim, não sei desde quando, mas eu adoro criança, eu sempre me dei muito bem, eu sempre me vi sendo mãe. E quando eu vi que eu realmente tinha que começar a quimio e não pude congelar óvulos, eu chorei muito, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito triste de falar, poxa, não é possível que até isso, eu vou ter que lidar ainda até com isso, sabe? Sim. E obviamente, o ser humano, não só o físico, mas a mente, a alma, é muito adaptável, né? A gente tem uma capacidade E nós, imensa de se adaptar. E aí, hoje, eu tô compreendendo melhor.
E uma das coisas que me deixa mais em paz também é o entendimento de que a gente pode exercer a maternidade de N fatores, de várias formas. Era isso E que eu ia dizer. eu já tinha esse grande desejo de ter um filho do coração há muito tempo. Desde que eu comecei a namorar com o Caio, eu nem sonhava em ter câncer, a gente sempre quis. A gente tem um grande propósito de deixar um legado no mundo, de bons exemplos. É óbvio que eu sou errada, que eu cometo muitos erros, que eu sou falha, mas o que eu puder fazer para deixar grandes coisas no mundo, eu quero fazer. Então, eu queria muito proporcionar um lar para uma criança e eu mesma ter uma criança e esse vínculo que é tão especial. Então, eu pretendo completar esse desejo e eu ainda não sei se eu poderei ter. Então, meus médicos são super otimistas e confiantes de que, Tá vendo? que eu vou conseguir ter, mas é uma grande questão e é uma grande coisa que os pacientes passam também, uma grande... Eu imagino, mas eu acho que você abordou da forma correta. Você pode tentar, lógico, mas caso não consiga, tem essa opção linda e maravilhosa de adotar uma criança. É de uma Sim, generosidade enorme e é um amor profundo. Então, a maternidade é muito de quem dá o amor, né? Você acolher e dar o amor é tudo na maternidade, né? Eu tenho sim, é certeza muito que você vai especial. realizar os seus sonhos de uma forma ou de outra, você vai realizar, viu, linda? Você é uma menina, assim, maravilhosa. Estou encantada com você. Eu espero que Obrigada, Mar. cada vez mais consiga fazer essa conscientização, esse alerta e esse acolhimento, como a gente tem falado aqui essa palavra várias vezes, Sim, porque cada vez mais a gente precisa de pessoas que demonstrem com a sua vida o que elas realmente querem como propósito de vida, sabe? Quer dizer, a gente sim. tem que ter um propósito na vida. A gente não veio aqui a passeio. Tudo que nos acontece, né? Olha só que beleza. Olha só. Mas eu tava vendo, só tinha a imagem. Congelou. Estava fazendo assim, congelou. Mas eu queria te dizer o seguinte: a gente não vem aqui a passeio, né? A gente tem que ter um propósito, né? E eu acho que o seu propósito foi muito claro desde cedo. Você é uma pessoa que você tem um sinal de alerta. Você tem esse sinal de alerta e esse sinal de alerta é verde da esperança. E você tem que seguir em frente, mostrando essa esperança para as pessoas. Sim, Então, eu me é um descobri. caminho que a vida te mostrou e você está trilhando ela bravamente, galhardamente, que é uma palavra bem de literatura, mas que você está fazendo isso, né? Então, parabéns, linda. Obrigada, Márcia. Olha, Obrigada. foi um prazer estar aqui com você nessa live, tá? Maravilha. Belo trabalho, continue sempre assim e me dá notícias, hein? É bom, Te fala para dou. mim também. Fala para mim, Hoje, eu vou Hoje é gostar. dia do abraço e eu queria muito poder em algum momento te dar um abraço em tantas pessoas. Eu acho que a gente sente falta, principalmente agora. Eu queria te agradecer pela oportunidade e por você querer trazer esse assunto e criar um espaço para essa pauta, para que isso seja falado, seja conversado e para que as pessoas vejam que a gente pode falar disso com muita leveza, né? Com muita Tem clareza, muita muita leveza e falar de vida, ao invés de falar de coisas negativas que realmente são associadas ao câncer. É verdade. A vida é muito além do que tudo isso, né? E você está aqui mostrando isso com a sua juventude, com a sua beleza, com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu olhar. E eu estou muito feliz de ter feito essa live com você. E quero dizer, receba o meu abraço no coração, por favor. Obrigada. Tá? E um abraço para Recebo. todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Tá bom, linda? Obrigada, muito obrigada. Um Obrigada a beijo todos por carinhoso. assistir. Eu quero dizer que segunda-feira que vem, se você puder assistir, vou adorar também. Estou convidando a todos para assistir. Meu entrevistado vai ser o neurocirurgião Paulo Niemeyer, do Instituto do Cérebro, e ele vai falar coisas incríveis aqui, porque ele está à frente do hospital, agora também com essa questão da pandemia, mas sobre a questão do cérebro, como é que o cérebro se comporta, vai ser uma coisa muito boa. Tá bom? Incrível. Então, Vou estar assistindo. Um beijo, um obrigada. beijo para todos vocês, tá? Um beijo especial para você, linda. Tchau, tchau.